Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui através desta videoaula, através desse aplicativo, um aplicativo que nós desenvolvemos aqui em parceria com a gerência de enfermagem, parceria aqui com o núcleo de capacitação do Hospital Geoffrey Cohen, em parceria com a CCIH, em parceria com a direção da unidade do hospital. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade cedida à minha pessoa, enfermeiro Tiago Cardoso, para quem não me conhece, né? Nós apresentamos o primeiro vídeo, pelo prefeito Matheus Assayag, vice-prefeita Vanessa Gonçalves, pela nossa queridíssima diretora Áurea Figueiredo, nosso secretário de saúde, Cleito Florencio. Agradeço também de coração ao nosso amigo, nosso colega enfermeiro Jefferson Vieira, Jesus Vieira, né, que tem também nos cedido essa oportunidade através desse chamamento, desse convite a ocupar esse cargo, que é essa função do núcleo de segurança do paciente. Pessoal, eu quero dizer que é com muita alegria que nós trazemos aqui a segunda parte da aula ou da capacitação a respeito da higiene das mãos, né? Nós iniciamos esse processo de capacitação já inferindo aí a primeira videoaula e essa aqui é a segunda, é a continuidade. Isso faz parte de um projeto que visa capacitar todos os profissionais que trabalham no âmbito do Hospital Geoffrey Cohen. Esse projeto ele visa não só a capacitação, logicamente, dos enfermeiros, dos técnicos, dos médicos, mas também dos fisioterapeutas, assistentes sociais, serviços gerais, pessoal que trabalha na portaria, pessoal que trabalha em todos os setores administrativos do hospital, que tem esse objetivo de mostrar a importância da higiene das mãos dentro do âmbito do nosocômio, né? Dentro do âmbito hospitalar. Ok? E vamos lá, vamos para a aula aí, conforme a gente for aqui discorrendo a respeito do conhecimento, a gente vai trocando uma ideia aqui, vamos melhorando aqui, né, o que vai sendo inferido. Vamos lá? Olha lá, pessoal, como vocês viram na primeira aula, a gente tinha dividido em dois momentos, né? Que o primeiro momento a gente falou sobre a importância, a epidemiologia, os primeiros conhecimentos de hospitais primitivos, os grandes pioneiros, né? Falamos lá do Semelvis, Ignaz Semelvis, né? Quem lembra aí, fez até indicação de um filme, né? Evolução dos guias e diretrizes internacionais e nacionais. E no segundo momento nós falamos a respeito da apresentação, que vai ser esse momento aqui, vamos falar agora sobre a apresentação dos tipos de higiene das mãos, o que mudou, né? A higiene das mãos com água e sabonete líquido espuma, como é que ela se dá, como é que faz esse processo aí, que você tem que entender que é um protocolo, e o protocolo tem uma padronização. E a gente vai ver como é que faz isso aí direitinho, tá bom? A higiene antisséptica das mãos com água e sabonete líquido espuma, fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, a gente vai ver também antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório, né? E o ponto de assistência, o que é ponto de assistência, o que significa isso, o que é importante falarmos sobre isso, os 5 momentos para a higiene das mãos e o uso das luvas, encerrando aí com chave de ouro, tá certo? Vamos lá, gente. Gente, para começo de tudo, nós temos aqui a ilustração da capa do caderno da Anvisa, né? Que é o 12º caderno da Anvisa, agora de 2026, uma nova edição, né? Que fala sobre a segurança do paciente em serviço de saúde e higiene das mãos, né? No caso, tem um enfoque na segurança do paciente e higiene das mãos. A gente sabe, né, nós já falamos na aula anterior que o protocolo de higiene das mãos é um dos pilares da segurança do paciente, assim também como é uma obrigatoriedade definida em lei desde 2010 para todas as CCIHs em todo o Brasil. Então, você vê aí que o grau de seriedade, nós podemos ver aí também um know-how gigante de documentos que foram formulados ao longo de décadas, né, destacando a importância da higiene das mãos
E como é fundamental que a gente esteja alinhado com esse protocolo, porque, como eu já falei, né, para muitas pessoas parece ser algo simples, e alguns até nem dão a importância que deveria. Mas quando a gente fala e relembra que só na Covid-19, mais de 180 mil profissionais de saúde perderam a vida, e que isso pode estar ali associado a essa infecção relacionada à assistência à saúde, que era a Covid-19, né? Quem não lembra aí de todo o cuidado, toda uma cautela que nós tínhamos ao cumprimentarmos, né, das mãos, né? Aí tinha o soco bate, aí todo mundo tinha um receio, né, de levar essa contaminação para casa. Isso não mudou hoje, né? Muitas enfermidades, muitas doenças infecto-contagiosas ainda são transmitidas no âmbito hospitalar de maneira bem significativa, que leva basicamente infecção para muita gente. Há indícios aí epidemiológicos que até 14% das pessoas que estão hospitalizadas ou internadas, elas são alcançadas por algum tipo de contaminação cruzada ou algum tipo de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, é um índice extremamente expressivo. Muitas dessas pessoas que, como a gente viu na epidemiologia lá atrás, que estão tanto internadas em enfermarias quanto em UTI, neonatologia, pediatria, clínica cirúrgica, né, emergência de hospitais também, elas vão a óbito por terem sido contaminadas por uma doença que poderia ter sido prevenida pela atitude responsável, não negligente, de higienizar as mãos. Então, quando nós falamos de higiene das mãos, nós não falamos de algo que não tem significativa importância. A gente está falando de algo realmente relevante, né? E aí a gente lembra que foi mudado o termo, né, infecções nosocomiais para infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAS, né? E esse é o objetivo principal desse curso, é prevenir que haja essa disseminação desse tipo de infecção. E aí, quando a gente fala de mudanças, né, a gente vai entender que agora em 2026, esse manual da Anvisa, ele vem trazendo algumas mudanças ou reforçando alguns pilares da higiene das mãos. A exemplo aqui, primeiro tópico que vocês estão vendo, a revisão de evidências, né? Esse novo protocolo, ele vai embasar totalmente desde a história, boa parte do que foi ali colecionado na primeira aula, e mostrado na história, ele vem desse manual, né? Então, embasado não só historicamente, mas também com novas evidências científicas que comprovam epidemiologicamente a importância dessa atitude, né? No segundo momento, vem o reforço dos 5 momentos da OMS. Esses 5 momentos eles já vêm sendo pilar da OMS desde 2005, se eu não estou enganado. E desde antes trabalhado pelo CDC, pelo Centro de Controle de Doenças americano, né? E esse manual ele reforça os 5 momentos, né? E a gente vai falar sobre eles mais lá na frente. Então ele faz a manutenção desse e valoriza, né? Olha aí, ó, a indicação também de produtos adequados. Aqui a gente vai ver uma especificidade maior, a gente vai ver eles desmiuçando esse conteúdo, né, falando sobre quais são os produtos que realmente são utilizados, por exemplo, na asepsia das mãos, e quais são esses produtos, né? Então, eles vão mostrar aqui para a gente aqui. E aqui vocês estão vendo aqui sabonete líquido, preparação alcoólica, né? Produto à base de álcool. Eles vão dizer, especificando, pode ser clorexidina. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles, tá? E aqui o terceiro ponto que realmente tem sido destacado é a estratégia para aumentar a adesão, medidas para melhorar a prática da equipe e a segurança assistencial, né? Dentro do manual também ele cita várias formas de que haja essa conversão por parte dos profissionais. Ele cita também a estratégia multimodal, né, que é uma estratégia que ela não envolve somente profissional, mas ela envolve toda a gestão,
todo o suporte profissional precisa para higienizar suas mãos, né? Para que chegue naquele ponto X e favoreça a conversão, ou a taxa de conversão aumente no sentido do que a higiene das mãos seja realmente efetivada. Aqui, pontos importantes do novo manual. Ainda tem alguns pontos importantes. Primeiro, é o passo a passo de higiene das mãos, no qual, esse ponto aqui é importante, não inclui punhos rotineiramente. Em unidades neonatais e pediátricas, deve-se dar atenção especial à higiene dos punhos e antebraços devido ao maior risco de contato. Esse aqui é uma novidade, né, gente? Baseado no que eu já fiz algumas pesquisas, pude perceber, por exemplo, a EBSER, ela adota o padrão de higienizar os punhos para todos os profissionais. Mas a recomendação desse novo manual, desse caderno 12 da Anvisa, ela não faz não torna essa atitude uma obrigatoriedade para todos. Então, quer dizer que dentro da técnica básica de higiene das mãos, não há uma obrigatoriedade para higienizar os punhos, né? Como vocês bem lembram aí. Mas, né, ele faz aqui a ressalva e deixa claro que nas unidades de neonatologia e pediatria é sim ainda preconizado e recomendado. Até porque o contato, a área de contato da mãezinha, do profissional com o bebezinho, com o neonato, né, ele vai encostar ali no punho, na parte aqui do antebraço do profissional, né, até para acalentar, para mobilizar, para cuidar, todos os procedimentos, até para na hora de levar até a mãe, né, a mãezinha para amamentar. A criança também precisa fazer esse manuseio diferenciado do adulto. Então, ainda é preconizado, dentro desses setores, a higiene dos punhos. E antebraços, quando houver necessidade. Tá bom? E aqui, o segundo ponto importante é que após aplicar a clorexidina e a polivinilpirrolidona iodada, né, que é o iodopovidona, como é conhecido, em procedimentos assépticos, como inserção de dispositivos invasivos e procedimentos cirúrgicos, enxague bem as mãos para remover resíduos, seque com compressas descartáveis e estéreis. É um outro ponto que eles colocam aqui, né? Que realmente a gente vai ver que esse material ele é utilizado aí principalmente para higiene pré-cirúrgica das mãos, né? Então, o enxágue para retirada de todo o material, dá-se aqui nesse manual um novo destaque a isso daí, ao enxágue das mãos, né? E essa secagem com compressa. A gente vai falar de um por um e vai demonstrar de um por um desses métodos durante a aula, então não se preocupe. Passo 3, na antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços, deve ser utilizado apenas um produto antisséptico. Nunca associar produtos de diferentes princípios ativos ou combinar o uso em sequência. De fato, né, até uma coisa que se preconiza, né, pela vigilância sanitária, é que os dispensers de sabão e de álcool até nem estejam ladeados, próximos à pia, né, como alguém erroneamente pode fazer. Eles devem estar distanciados um do outro. Exatamente para não causar essa confusão aí, que a pessoa, eu vou lavar a mão aqui, aí, peraí, eu tenho que lavar a mão com álcool ou eu tenho que lavar a mão com sabão? Ou então, não, vou fazer o seguinte, eu vou usar os dois. Isso daí é errado, tá, galera? Ou é um ou é outro. Ou eu uso o sabão líquido sem antisséptico ou com antisséptico, né? Ou eu uso o álcool a 70%. Então, eu tenho que escolher um dos princípios ativos para fazer a higiene. Aí, por isso que a gente vai falar para qual deles é recomendado e quando é que é recomendado essas técnicas, tá certo? E o uso quarto também vai falar nesse manual, ou nesse caderno, o uso e manejo de luvas. Como manter as luvas na embalagem, o caixa original, até o uso, né? É uma coisa que está sendo preconizada também. Tem gente que coloca transfere a luva para uma sacolinha para levar, bota no bolso. Não, eles priorizam aqui exatamente para evitar contaminação que essas luvas estejam na sua caixa original, né? E aqui também se diz que não se deve manipular ou proporcionar pequenas quantidades em embalagens improvisadas. Eu acabei de falar, né? A gente coloca um saco plástico para levar para os setores, isso aí também é errado, tá? Tem que tirar diretamente da caixa, é outra recomendação.
E o quinto ponto importante é o uso do álcool gel a 70%, onde somente são permitidas preparações alcoólicas específicas para a higiene das mãos, o qual não se deve utilizar o álcool líquido a 70% ou antisséptico, né? Pois não contém emoliente e pode, com isso, ressecar a pele, reduzindo a adesão dos profissionais. Então, é aqui outra situação, né? Aí eu disse, não, mas eu posso usar o álcool a 70 líquido? Ele vai ter alguma efetividade contra as bactérias, contra os vírus? Pode ter efetividade sim, porém, uma das recomendações que está sendo ressaltada aqui no caderno é que deve-se preferir prioritariamente que seja usado o álcool gel. Por quê? Porque ele vem preparado, ele tem emolientes que vão fazer com que não haja ali um ressecamento da pele da mão, né, fazendo com que o profissional a cada momento se desgaste ali, né? E muitas vezes isso gera até uma não aceitabilidade do produto. É até interessante dizer que dentro da estratégia multimodal, até a opinião, muitas vezes, do profissional a respeito do cheiro que o produto tem, se ele realmente tem eficácia nessa questão, no quesito emoliente, né, para não deixar a pele ressecada. Então, a opinião do profissional também é levada em consideração, sim. Exatamente porque à unidade, ao hospital, interessa que haja conversão, que haja ali a aceitabilidade por parte dos profissionais, né, para que converta-se na ação propriamente dita da higiene das mãos. E a gente vai ver que existem novas terminologias também, mudou. Vou baixar aqui. Ó, dentro da higiene das mãos, antigamente se falava, há pouco tempo, higiene simples das mãos. Esse termo ele é um termo ambíguo. Por quê? Porque ele passa a impressão de que é algo realmente sem valor, sem importância. Né? A higiene simples é simples. Não, embora o procedimento não seja complexo, né, esse termo foi abolido e foi colocada uma nova nomenclatura, uma nova forma de chamar esse procedimento de uma forma mais específica. Né? Então, foi feito esse levantamento onde percebeu-se isso aí. Então, olha aqui como é que é agora. Higiene das mãos com água e sabonete líquido ou espuma sem antisséptico. O segundo momento, aqui a gente vai ver que a segunda terminologia utilizada antigamente era higiene antisséptica somente. Eu vi pouca coisa sobre isso daí. Mas agora com o manual ficou meio mais claro, né? Até o nome mudou, fica assim agora, higiene antisséptica das mãos com água, sabonete líquido ou espuma, com antisséptico, beleza? E o terceiro é a fricção das mãos com antisséptico. A fricção das mãos com antisséptico, que assim antigamente era chamada, agora é fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. Também mudou de antisepsia cirúrgica somente para antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto desgermante. Aí pode ser clorexidina ou povidona, né? Iodopovidona. E o preparo pré-operatório das mãos, como era anteriormente conhecido, agora passa a se chamar antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto à base de álcool, PBA. A gente vai falar sobre cada um deles, tá bom? Bora lá. A higiene das mãos com água e sabonete líquido ou espuma, não associado ao antisséptico. Como vocês podem ver aqui nessa figura, a pessoa lavando com sabonete líquido, né? Destacando aqui que o tempo de duração é de 40 a 60 segundos. Ela serve, basicamente, ela tem o objetivo de remover os micro-organismos, suor, oleosidade, células mortas da pele e sujidade, ajudando a reduzir a proliferação microbiana. Né? Ela deve ser feita com uma fricção manual, vigorosa, de toda a superfície das mãos com punhos, utilizando-se sabão, e deve-se durar de algo em torno de 40 a 60 segundos. Né? Quando eu devo higienizar? Aqui embaixo. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Correto? Quer dizer, quando é que eu devo lavar as mãos? Esse aqui, propriamente dito, é a técnica de lavagem das mãos com fricção, enxágue e secagem. Né? É convenientemente conhecida como a técnica de lavagem das mãos mesmo. Então, quando é que eu tenho que lavar as mãos? Quando estiverem visivelmente sujas, né?
e você fez um procedimento, caiu uma gotícula de sangue na sua mão, ou secreção, né? Ou até mesmo você estava usando luvas e essas luvas tinham pó, e esse pó ficou de resíduo ali na sua pele, você tem que lavar as mãos, tá certo? Também você tem que lavar as mãos, aplicando essa técnica, sem antisséptico, ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, depois antes de preparar os alimentos, antes do preparo e manipulação de medicamentos. Tem gente que não gosta muito de higienizar as mãos na hora de preparar os medicamentos, mas lembrando que até o invólucro é esterilizado, o invólucro das seringas, por exemplo. Quem lembra aí dos professores ensinando a fazer a antisepsia do frasquinho, né? Ali com álcool a 70, né? Para higienizar ali o máximo possível, eliminando o risco ou diminuindo o risco de cargas bacterianas ali naquele material. Então, higienizar as mãos antes do preparo do medicamento aqui no hospital é extremamente preconizado, tá, galera? Então, não vamos esquecer. Ainda falando sobre a higiene das mãos sem antisséptico, a gente vai falar sobre que ainda existem algumas recomendações. Recomenda-se não utilizar a pia, lavabo do banheiro do paciente, para lavar as mãos devido ao risco de o profissional contaminar as suas mãos. Óbvio, né, gente? A pia, ali, o ambiente do banheiro, é um ambiente que tem uma carga bacteriana diferente, né? Até mesmo coliformes fecais podem estar presentes. Lembre que quando muitas vezes a pessoa dá descarga no banheiro, aí voam para todo lado ali, todo tipo de coliformes fecais, né? Então se contamina e a pessoa vai pegar ali, então não recomenda-se, né? Ou recomenda-se não utilizar essas pias. E deve ser feito obrigatoriamente com papel toalha descartável, que dentro dessa é contraindicado o uso de secadores elétricos de ar quente, pois dispersam germes no ar e causam dermatite. Era até uma coisa que quando eu cheguei aqui no núcleo de segurança, eu ficava pensando, por que não instala logo o secador elétrico, que nem tem nos shopping centers, né? Eu acho tão bonito, tão elegante, a gente chega lá e põe a mãozinha, aquele arzinho quente seca a mão da gente, só que para o hospital não serve, galera, não serve por quê? Porque, primeiro, o próprio natureza, né, a pressão do ar, né, ela vai com certeza conduzir as sujidades que estavam ali na pele para outras localidades, meio que balançar a mão, né, e jogar na parede. Tem gente que faz isso, depois que terminou de lavar a mão, ele balança a mão, sacode e joga bactéria para todo lado. Assim também aqui a questão da secagem. Todo o contexto do... ainda tem mais essa. Eu estou aqui com a enfermeira Michele aqui, ela está me lembrando. Realmente, ainda tem gente que ainda seca no uniforme, né? Que piorou a situação. Secar no uniforme, e a gente vê muito isso, né? E aqui a gente vê a questão da obrigatoriedade do papel toalha. E até uma coisa interessante que eu aprendi, que o dispenser de papel toalha, de preferência, atenção gestão, ela deve ser retirada, não com aquele mecanismo de alavanca ou algo do tipo ali do lado, do qual o profissional vai ter que ter contato ainda ali do lado. Esse dispositivo deve preferencialmente ser aquele que se pega na toalha mesmo de papel e se retira, né? Lembrando que eu pergunto assim, mas depois que eu lavei a mão, e agora o que eu faço? Você pega a toalha de papel que você secou as mãos, obviamente, né? E você vai fechar a torneirinha, tá certo? A gente vai já ver esse método aí, tá? A recomendação de suma é o uso de sabonete comum, líquido ou em espuma, não associado a antisséptico. Produtos desgermantes como clorexidina vêm sendo substituídos pelo sabonete comum na lavagem rotineira. Isso é verdade. Inclusive, assim, vê cada vez menos sabonetes com esses antissépticos sendo utilizados, que seria a segunda técnica, né? E isso aí, por quê? Primeiro, pelas novidades. É que agora a gente, por exemplo, tem produto à base de álcool, a gente tem
A gente tem aqui no hospital, por exemplo, a gente tem o Scrub The Hub, o Rio Hands Scrub, né, que é uma empresa, e a gente vai falar sobre ela também. Vou mostrar uma foto para vocês, que fornece o produto à base de álcool, que é utilizado para o preparo pré-cirúrgico e preparo das mãos, a higiene das mãos, o que antecede procedimentos invasivos como catéter central também, né? Então, assim, meio que com o tempo a gente vai vendo essas técnicas deixando um pouquinho, mas elas ainda estão em uso. Então a gente vai ver aqui também que, em relação à restrição das pias, é proibido descartar soluções intravenosas, medicamentos e alimentos ou resíduos humanos nas pias de higiene das mãos para evitar crescimento de biofilmes. E eu estava vendo aqui a respeito desses tais biofilmes, né, galera? Biofilme é aquele apanhado de bactérias, né, que são complexas, são comunidades complexas de micro-organismos, né, que aderidas às superfícies e envolvidas por uma matriz protetora de substâncias poliméricas. Olha só que complexo, né? Quer dizer, é uma comunidade gigante de bactérias. Porque, assim, lembrando, gente, que quando a gente fala de bactérias, a gente vai falar de micro-organismos que podem ser capazes de alcançar multiresistência, né? A antibiótico terapia. Principalmente elas que nós lutamos quando a gente fala de higiene das mãos. Então, então tome muito cuidado com essas que nas pias de higiene das mãos, né? Evitar jogar sangue, sabe? Jogar resíduos, descartar. Tem gente profissional que descarta ali, materiais contaminantes. E, inclusive, até mesmo as pias de higiene das mãos, preferencialmente não podem ser pias que se utiliza ali como lavabo, para tirar o excesso, alguma coisa ali, enfim, de secreções, diurese, do que você possa imaginar que possa ter num hospital. Então, de preferência, para a gestão, né, pias específicas para o uso da higiene e para favorecer a higiene das mãos. A gente vai falar sobre o ponto da assistência lá na frente, vocês vão entender por que tem que ser pia específica, tá certo? Aí aqui, ó, aqui a gente separou umas figurinhas bem bonitinhas para vocês aqui, foi melhorada essa imagem, né? Mas ela ainda é fiel no passo a passo em relação à técnica de higiene das mãos, higiene das mãos sem antisséptico, tá certo? E aqui vocês podem ver que são 11 passos. Dentro desses 11 passos aqui, aí vem aqui o primeiro, né? Enxágue. Segundo, aqui ela está pegando do dispenser aqui o sabonete, aqui a fricção da palma das mãos, a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda sendo friccionada, entrelaçando e vice-versa. Aqui as palmas entre si e os dedos entrelaçados. No passo 5, fricção do dorso do dedo, da mão e da palma da mão oposta. Passo 6, fricção do movimento circular, polegar esquerdo com auxílio da palma da mão direita e vice-versa. Olha aqui como esse dedinho ele está estendido, o dedão aqui, o polegar está estendido para lavar toda essa região. E que fricciona em movimento circular as pontas digitais das unhas no passo 7. No enxágue, lembrar que o enxágue é um momento muito importante também, né? Eu não devo estar fazendo aquele movimento que eu fiz agora há pouco, né? Balançando a mão para um lado para o outro, tem que esperar, né, a água escorrer pelas mãos, né, de forma de cima para baixo, da ponta dos dedos para o punho, e depois vem a rigorosa secagem das mãos, por fim, fechamento da torneira. Vamos lá ver como é que é esse procedimento através desse vídeo?
queridos, aí, muito bem, esse foi o nosso vídeo. Agora a gente vai falar gravando. Então, pessoal, como nós estamos aqui colocando, agora vamos falar sobre a higiene antisséptica das mãos com água e sabonete líquido ou espuma associado ao antisséptico. Esse tipo de higiene das mãos, ele promove a remoção de sujidades e de micro-organismos e é realizada com sabonete associado com agentes antissépticos, né, produtos desgermantes como a clorexidina e a iodopovidona, podendo também conter outros princípios ativos, como aqui dá um exemplo, triclosan, o hexaclorofeno e o clorofenilol, cloroxilenol, e compostos de quaternário de amônia que atuam na redução da carga microbiana por diferentes mecanismos de ação de uma forma mais drástica, principalmente antes de procedimentos invasivos de menor porte. Então aqui vocês podem ver aqui a figura aqui no cantinho, né? Mostrando aí o sabonete líquido com antisséptico, que é indicado para essa remoção de sujidade de micro-organismo, com a diferença de que não é só diminuir a quantidade, né, mas a carga microbiana já é um combate expressivo, um combate mais efetivo, né, principalmente quando se trata ali dos fenóis, né, que são esses grupos de antissépticos que vão destruir, atuar nas camadas mais, vamos dizer assim, nas membranas, das bactérias, sejam elas gram-positivas ou bactérias gram-negativas. A higiene antisséptica das mãos ela deve durar algo em torno de 40 a 60 segundos. E deve-se tomar todo o tempo esse cuidado, né, essa cautela de haver uma diferenciação da higiene das mãos sem o antisséptico e com o antisséptico. Aí aqui o tempo basicamente é o mesmo, de 40 a 60 segundos. Tem o uso dessas substâncias aí, que são os antissépticos, né? E como a gente vai ver aqui agora, a técnica ela é igual à utilizada na higiene que era conhecida antes como higiene simples. Até peço perdão que não se coloca mais aqui esse termo simples, né? É higiene com sabão sem antisséptico, né? E então, é a mesma técnica que vocês viram agora há pouco. A inserção de catéter vascular central à beira-leito é uma das principais indicações para o uso dessa técnica, né? O mínimo, manter as mãos. Qual é o objetivo? Manter as mãos sobre as luvas estériles com o mínimo de micro-organismos até o fim do procedimento. E aqui está a próxima metodologia utilizada, que é a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, que é a mais comum, é a queridinha do CDC, dos Estados Unidos, né? E da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, que é o padrão ouro, né, no que tange a questão da higiene das mãos. Sob forma, ela pode vir essa quantidade de álcool gel com emolientes usada nessa técnica de fricção antisséptica, ela pode vir sob forma de gel, líquido, espuma, spray, entre outros, né? São várias apresentações, como vocês podem ver aqui. E a finalidade já é reduzir a carga microbiana das mãos, mas assim, ela peca no quesito de que ela não faz a remoção de sujidades aparentes. Então, ela deve preferir formulações com emoliente para evitar ressecamento da pele, como a gente já falou, e as formas de concentração, álcool líquido, gel ou espuma. Então, várias formas de apresentação aqui são dispendidas. O tempo de 20 a 30 segundos. Por que ela é preferida? Primeiro, por causa da ação bactericida, né, propriamente dita, e até mesmo em combate a outros micro-organismos como fungos, vírus, que o álcool em si ele faz. E segundo, por aquela questão da praticidade, né? E o que antes demoraria de 40 a 60 segundos, aqui vai demorar de 20 a 30 segundos. Aí a gente vai ter uma questão de economia, né, para a instituição, questão da água, não vai precisar enxaguar, não vai usar toalha de papel para secar.
Então, passando por esses processos, diminuindo esses processos, você vai ter uma economia com certeza ali na instituição ou no hospital. Aí tem aqui um dito aqui importante aqui. Atenção, sabonete e preparação alcoólica não devem ser utilizados concomitantemente. Obviamente, já falei sobre isso anteriormente. Eu não vou usar sabonete para fazer a higiene das mãos e depois, em seguida, já usar o álcool, né? Isso daí não é preconizado. Ou é um ou é outro. Você deve observar, ver se sua mão está visivelmente suja. Se tiver, aí é o caso de fazer a higiene das mãos, no caso, com água, né? Com enxágue, com secagem de papel toalha. Mas caso não, aí aqui a gente vê uma aplicação aqui da fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. E ainda falando sobre as indicações, o uso de álcool é indicado quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, como foi falado. A disponibilidade do produto no ponto da assistência, ela também deve ser colocada dessa forma, né? No ponto da assistência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas basicamente o ponto da assistência é onde reúne o profissional, o paciente e o cuidado a ser prestado. O ponto de assistência nada mais é do que isso. Então, a disponibilidade do produto, ela tem que ser frequente, tem que ser sistemática, né? Tem que oferecer oportunidades de conversão na própria lavagem das mãos, na higiene das mãos. A boa tolerabilidade da pele também é outro fator importante do qual esse produto ele é preferível, né? A eliminação da maioria dos micro-organismos, incluindo vírus. Olha aí a ampla a abrangência, né? A amplitude que pode aí beneficiar na higiene das mãos. Não há necessidade de qualquer infraestrutura especial, como rede de fornecimento de água limpa, lavatório, como a gente falou. Antes de contato com o paciente, após o contato com o paciente deve ser realizado. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, a gente verifica que aqui a gente vai falar dos 5 momentos da higiene das mãos, né? E aqui estão presentes. E interessante falar sobre isso, porque muitas vezes até nos dispositivos no entorno do paciente, quando eles são tocados, aí a gente vai ver que tem realmente ali uma gama de bactérias, fungos, vírus, né, e micro-organismos multiresistentes que estão ali, né. Antes de calçar as luvas para a inserção de dispositivos invasivos que não requeram preparo cirúrgico, após risco de exposição a fluidos corporais também. Outras indicações / contraindicações que a gente vai lendo aqui. Ao mudar de sítio corporal contaminado para o outro, limpo, durante o cuidado do paciente, você deve higienizar as mãos também. Lembra daquele princípio, do menos contaminado para o mais contaminado. Mas se de alguma forma eu toquei num determinado parte do corpo daquele cidadão que está mais contaminado, tem que lembrar de higienizar minhas mãos o quanto antes, né? Após o contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente, antes e após a remoção de luvas e outros procedimentos. E algumas proibições técnicas, né? É proibido o uso do álcool líquido 70%, o saneante, que é usado em limpeza geral, para passar nas mãos. Já falei sobre isso aí, né? Por conta da questão do ressecamento das mãos. É por isso que deve ser feito um preparo com solução alcoólica, geralmente vem nessa composição de gel, espuma, né? E vem com emoliente, né? Que fazem com que haja ali uma prevenção do ressecamento das mãos e até mesmo dermatites ou qualquer outro tipo de irritabilidade da pele, né? É proibido instalar o dispensador de álcool grudado ou junto à pia de lavagem, evitando que o profissional misture os produtos ou use ambos sequencialmente, que causa dermatose e dilui a eficácia. Então, desnecessário, né? Totalmente necessário colocar, como eu já falei antes, 2 dispensers, um do lado do outro, aí do lado da pia vai causar uma confusão e o profissional não vai conseguir, ele não vai ter o uso efetivo do material da forma correta. Aqui está as figuras, aqui também fizemos um trabalho de remasterização das figuras, e aqui vocês podem ver aqui vários momentos, aqui 1, 2, 3, o momento 1A, o momento 1B, e os outros 6 momentos aqui, totalizando 8 momentos, né,
da higiene das mãos com preparação alcoólica. Basicamente, são os mesmos movimentos que se faz na higiene das mãos, na lavagem das mãos, que é a higiene das mãos sem o antisséptico, certo? E você vai ver aqui que a única diferença realmente é a questão do não enxágue e da não secagem com papel toalha. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui, como é que faz essa técnica. Então, como vocês puderam ver, a técnica, né, de fricção das mãos com álcool, né, álcool a 70%. E aqui nós vamos ver aqui o preparo pré-operatório, né, que é a nossa técnica de antisepsia cirúrgica das mãos com produto degermante e antisepsia cirúrgica das mãos com produto à base de álcool, onde a gente vai identificar que ela tem como objetivo, essas duas técnicas, prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, especialmente as infecções de sítio cirúrgico, aumentando a segurança do paciente. Além disso, visa eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente. A gente fala de epiderme, de derme, né, das camadas da pele, né? Aí a gente vai lembrar que dentro da epiderme, que é a camada mais externalizada da pele, existem aí bactérias que são residentes, bactérias que já naturalmente habitam essa nossa microbiota da derme. E isso é muito interessante porque esses dois procedimentos tanto eliminam essa microbiota transitória, que é aquela que advém do tato, do manuseio, do contato com muitas dessas microbiotas aí, elas são nocivas, né? Transmissoras de doenças, mas também reduz a microbiota residente. Aí, gente, vamos lá. Ainda a respeito da antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto degermante, ou clorexidina, ou iodopovidona, né? O preparo pré-operatório das mãos e antebraços é realizado por membro da equipe cirúrgica com degermação mecânica, com água, mais clorexidina 2 ou 4%, ou polivinil pirrolidona e iodo a 10%, e tem a finalidade de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, com destaque para as infecções de sítio cirúrgico. Então, a gente vai um procedimento mais profundo, mais cauteloso, mais sistemático, que o profissional médico ele vai necessitar seguir o passo a passo adequadamente para que
essas infecções de sítio cirúrgico não aconteçam. Lembrar que o ambiente cirúrgico é extremamente esterilizado, extremamente controlado. Então, é necessário que haja a padronização da técnica. Então, a antisepsia cirúrgica das mãos com o produto desgermante é a primeira das técnicas de antisepsia cirúrgica. E quais são esses propósitos dessa antisepsia? Eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente da pele, das mãos e dos antebraços dos profissionais. Inibir o crescimento da microbiota residente da pele, das mãos, perdão, inibir o crescimento da microbiota residente sob as mãos iluvadas durante o procedimento cirúrgico por meio da atividade persistente dos produtos antissépticos desgermantes, que nós já falamos, e produto à base de álcool. Reduzir também, outro propósito é reduzir a multiplicação da microbiota residente da pele das mãos da equipe cirúrgica durante o procedimento, caso ocorra perfuração da luva cirúrgica sem ser notada. Ok, gente? Vamos lá. Aqui o caderno 12, ele dá 3 etapas aqui onde os médicos devem atentar-se para a execução da higiene das mãos nesse contexto. Primeiro é o pré-procedimento, a primeira etapa, onde o profissional da equipe cirúrgica ele deve estar paramentado com roupa privativa, limpa e seca, com touca cobrindo os cabelos e máscara cirúrgica cobrindo boca e nariz. Ele deve estar sem adornos nas mãos e punhos. Ele retirou os adornos ao adentrar o centro cirúrgico. Jamais o profissional médico deve adentrar com adornos no centro cirúrgico. Ele deve estar com as unhas curtas, limpas, de preferência sem esmalte, né, galera? Vocês vão ver já uma profissional fazendo a higiene, a técnica, né? A segunda etapa, que também é falada, é a higiene prévia das mãos, antebraço e leito subunguial, debaixo das unhas com sabonete líquido, não associado a antisséptico e água. É aquela etapa onde faz-se uma retirada da sujidade visível, né, daquilo que pode ali até atrapalhar, que vai anteceder esse procedimento de antisepsia cirúrgica. Ele recomenda que se lave as mãos ao entrar no centro cirúrgico, por exemplo, ao chegar no vestiário do centro cirúrgico para vestir a roupa privativa e retirar adornos. Estou falando do bloco cirúrgico, né? Então, o profissional, ao entrar no bloco cirúrgico, tem que ter essa preocupação. Deve lavar as mãos ou antebraços, ou debaixo das unhas, se houver sujeira visível, entre os procedimentos cirúrgicos com sabonete líquido comum e água corrente. Debaixo das unhas, utilizar limpador de unha, se disponível. Não usar escova para limpar debaixo das unhas. Uma nova recomendação aqui, foi colocada aqui pelo caderno 12. E enxágue as mãos e os antebraços ou debaixo das unhas em água corrente para remover o resíduo de sabonete líquido. A outra etapa sendo colocada aqui também é a antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto antisséptico, que é propriamente dito o procedimento, onde faz-se a aplicação do produto desgermante à base de clorexidina e iodopovidona e deve ser realizado em movimentos circulares em todas as superfícies das mãos e antebraços. O tempo total de duração do procedimento de antisepsia / desgermação deve ser de 2 a 5 minutos, sendo normalmente 5 minutos para o primeiro procedimento do dia, posteriormente 2 e 3 minutos nos próximos. Aqui, atenção, deve ser utilizado apenas um produto antisséptico para a antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto antisséptico. Nunca associar, misturar produtos de diferentes princípios ativos, por exemplo, povidine com clorexidina, povidine, clorexidina e produto à base de álcool, ou outro produto alcoólico. Nunca combinar o uso na sequência, por exemplo, a pessoa vai usar a clorexidina, depois o povidine, ou o contrário, né? E vice-versa. Então, a gente vai ver que deve-se escolher o procedimento adequado, né? Inicialmente, recomenda-se a feitura da própria antisepsia com antisséptico, com enxágue, com o procedimento todo completo. Lembrar que é de 2 a 5 minutos. Inclusive, preconiza-se que todo o aparato da pia de lavagem das mãos dentro do centro cirúrgico seja totalmente adaptada, né, para a necessidade da higiene das mãos. E também aqui disse que até mesmo o uso de cronômetro para que o médico cirurgião ele possa ter
acesso ali ao tempo que ele está utilizando para lavar, para higienizar as mãos. Aqui tem um cartaz, esse aqui é o cartaz que veio no caderno 12. Vocês podem ver aqui o profissional colocando a máscara, se paramentando, né, de forma geral. Depois ele faz uma lavagem das mãos para retirar das sujidades visíveis, né? É a primeira técnica que nós ensinamos lá atrás. Aí sim que vem o procedimento de antisepsia cirúrgica das mãos com produto desgermante. As mãos e antebraços, né? Que não é só a mão. Então ele enxágua, ele vai fazer o trabalho de aplicar o antisséptico no antebraço, no outro lado, aqui faz o enxágue para retirada de todo o conteúdo, o material, e por último a secagem com compressa cirúrgica esterilizada. Aí aqui a gente vai verificar aqui um vídeo que vai mostrar para vocês como é que se dá essa técnica. Olá, gente. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou fazer uma monitoria de paramentação cirúrgica e lavagem de mãos. Então, toda vez que for entrar no centro cirúrgico, lembrar de trocar a sua roupa pelo pijama cirúrgico fornecido pelo hospital, retirar todos os adornos, brincos, colares, pulseiras e tá com a unha curtinha e sem esmalte, ou com esmalte bem clarinho. Vou colocar essa touquinha aqui, ela é mais ideal para quem tem cabelos longos, consegue guardar todos os fios e também gosta de guardar a orelha para não machucar na hora da cirurgia. E toda vez que for entrar em cirurgia, tá, gente? Lembra de trocar a máscara que você estava circulando no hospital por uma outra máscara. Não precisa ser obrigatoriamente essa máscara de amarrar, pode ser que prende atrás da orelha. E agora um passo muito importante, mas que o pessoal geralmente ignora, colocar o óculos de proteção ou face shield, porque cirurgia espirra sangue e se for no seu olho pode te contaminar. E agora, por fim, colocar os propés. E estamos prontos para entrar no centro cirúrgico. Para lavar as mãos, então, ó, vocês vão pegar a esponjinha embebida em desgermante e vamos molhar as mãos. Para molhar a mão, eu gosto de fazer essa conchinha e passar por baixo ali da água, só no movimento de vai, ó. E daí eu volto fora da água, tá vendo? Você só vai embaixo da água. Aí depois molha a outra mão, só em movimento de vai embaixo da água e sai. E agora, dou uma apertadinha assim para sair um pouco mais de espuma. E a gente vai começar lavando as mãos, sempre de distal para proximal, tá, gente? Ó, nesse movimento. Nunca de vai e vem. E tudo que a gente vai fazer em uma mão, a gente vai fazer igual na outra mão, tá? Esse é o método em espelho. Ó, eu lavei uma palma da mão e agora eu vou lavar a outra palma da mão nesse movimento de distal para proximal também. Se vocês quiserem contar 20 movimentos, assim, depois vamos lavar os dorsos das mãos, também no movimento de distal para proximal. Cerca de 20 movimentos. E agora o da outra mão. Depois de lavar o dorso, a gente vai lavar ali a área de articulação metacarpofalangiana, tá? De uma mão, dá uma esfregadinha e depois da outra mão. Depois, a gente vai começar a lavar a área de interdigitais, que é entre os dedos, tá? Também, gente, sempre no movimento de distal para proximal, lembrar de lavar as duas laterais dos dedos. E, gente, a primeira lavagem de mão dos dias, ela tem que durar no mínimo 5 minutos. Então, você tem que ficar bastante tempo ali esfregando, assim, se quiser contar 10, 20 movimentos, cantar uma música, não sei. Aí, depois a gente vai lavar as interdigitais da outra mão. E depois vamos para o punho e os antebraços, tá? Ó, sempre de distal para proximal, tá, gente? Lembrar de rotacionar bastante o antebraço para ver se não ficou nenhuma área sem lavar, sem esfregar. E nunca movimentos de vai e vem, tá? Um pouco acelerado, né? Daí parece, mas sempre no de distal para proximal. E por fim, vocês vão usar a parte de sardinha ali da escova pra lavar as unhas, tá? As unhas sempre ficam por último ali, porque é a área mais contaminada, então pode esfregar bastante. E daí a gente joga a esponjinha na pia mesmo, e agora nossas mãos estão limpas, então temos que deixar acima do umbigo. Eu gosto de fazer esse movimento só pra eu não me esquecer que eu tô limpa. E pra enxugar, a gente também é o mesmo movimento ali do começo, ó. Faz a conchinha, só em movimento de vai embaixo da água. Se quiser deixar a mão um pouquinho parada assim pra escorrer melhor a espuma, não tem problema. Lembrar de fechar a torneira com o cotovelo. Quando vocês entrarem na sala da cirurgia, a sua mesa vai estar assim, a circulante, vai colocar o avental, os campos, a compressa, a luva e a caixa da cirurgia, os materiais. Vocês vão pegar para enxugar as mãos.
Eu gosto de usar um lado da compressa para uma mão e o outro lado da compressa para outra mão. Vocês vão fazer movimentos de aperto, assim, para enxugar. E eu gosto de usar a parte mais superior, assim, da compressa para limpar as mãos. E daí a parte mais inferior para enxugar o antebraço e o punho ali, ó. Pode ver que eu dei uma andadinha na compressa, tá vendo? Para conseguir enxugar assim. E lembrar que ali a área da compressa que você enxugou o teu antebraço, você não pode pegar e enxugar a ponta dos seus dedos, tá bom? Aí pronto, agora a gente vai colocar o avental cirúrgico, tá? O avental vem antes de colocar as luvas, gente. Sempre importante reforçar isso, que às vezes a gente esquece. Vocês vão abrir com todo cuidado pra não contaminar ali no chão, cuidar pra não encostar em nada. E uma pessoa que não tá paramentada que vai fechar vocês. Agora, pra gente calçar as luvas, a gente tem que entender que a parte mais limpa fora a mão de vocês é a parte de fora da luva. Então, a mão de vocês só pode encostar na parte de dentro da luva e a parte de fora da luva só pode encostar na parte de fora da luva, entendeu? Eu gosto de começar com a minha mão dominante, ó. Com a mão esquerda eu vou pegar ali na parte de dentro da luva e eu vou tentar calçar a minha mão direita e depois eu vou pegar essa parte de fora da minha mão direita e fazer esse movimento justamente para me auxiliar a calçar a minha luva da mão esquerda. E, gente, tá vendo que eu tô encostando na parte de fora da luva, não na parte de dentro. Aí vocês podem colocar tranquilo, tá? Às vezes os dedos ficam errados, não tem problema. Depois que vocês calçarem as duas luvas, aí vocês começam a arrumar. E sempre lembrar de prender a manga do avental com a luva, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição para qualquer dúvida. Pois é, pessoal, como vocês puderam ver aí, a colega fez, deu um exemplo aí de como fazer a higiene das mãos, né? Que a gente vai falar agora sobre a antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto à base de álcool. Então, né, essa é uma técnica relativamente nova, né, empregada. É claro, o uso do álcool já é bastante tempo utilizado e tudo mais, mas da forma que está, né, como um procedimento de antisepsia cirúrgica, que vem realmente tomando um espaço muito preponderante na questão médica, né, ou pré-operatória. Tanto que eu vou mostrar para você já aqui vários recipientes várias marcas, na verdade, diferentes, que usam esses produtos à base de álcool, que são capazes de eliminar basicamente todos os agentes microbianos, sejam fungos, vírus, bactérias, né, de maneiras, de formas diferentes, e que dão essa segurança para o médico, até mesmo fazer a higiene ou entre as cirurgias. Né? O benefício, a gente vai falar aqui, né, é basicamente enorme, porque diminui o tempo da higiene das mãos em si, diminui o gasto com água também, né, com compressas, que é o que também se coloca muito, e assim, a efetividade é fantástica. E um único recipiente, muitas vezes a pessoa pode ter até 200 dispensers ou de 200 procedimentos de higiene das mãos com apenas um dispenser. Então, tudo isso daí é tecnologia pura, é química, a tecnologia sendo utilizada aí em favor da medicina, né? E aqui entre os benefícios, a redução rápida e eficaz da microbiota transitória e residente, diminui significativamente a quantidade de micro-organismos presentes na pele antes dos procedimentos cirúrgicos, os efeitos antimicrobiano prolongado, algumas formulações contêm substâncias que mantêm a ação antisséptica por várias horas durante o procedimento, olha aí que legal, a menor irritação e ressecamento da pele em comparação com a escovação tradicional com antissépticos e desgermantes costuma causar menos danos à pele quando contém emoliente, que naquela hora foi colocado lá a questão da escovação, né, do leite ungueal. E de fato, pelo menos nessa parte aí é discutível, né? Mas aí o caderno está dizendo que já não é tão recomendado, exatamente por causa dessa questão desse atrito que tem na pele, né? A irritação que tem na pele, e até por isso que essa técnica nova está sendo muito mais aceita recentemente, né?
A maior adesão dos profissionais, a técnica é mais simples, confortável, favorecendo o cumprimento dos protocolos. A economia de tempo, geralmente requer menos tempo para a execução do que a asepsia cirúrgica com sabonete antisséptico. Menor consumo de água, como foi falado. Não necessita de enxágue após a aplicação do produto alcoólico, contribuindo para a sustentabilidade e redução dos custos. O menor risco de contaminação ambiental, reduz o contato com torneiras e superfícies do lavatório. Preserva a integridade da pele, como foi falado, né? E isso daí é o principal fator para maior aderência dos profissionais. Antisepsia cirúrgica, aqui embaixo, com produto à base de álcool, oferece eficácia, segurança, conforto e sustentabilidade, sendo uma prática essencial para a prevenção de infecções. Vamos lá, olha aí ó, os produtos aí que eu tinha falado. Aqui é o primeiro da Soft-Healing. Aqui é uma empresa, né, da B. Brown, aqui, eu não falo muito bem inglês não, mas aqui ó, vocês podem ver que aqui, essa primeira embalagem ela tem 1000 ml do conteúdo. Nessa segunda embalagem aqui, ó, da Opticare, SS Surgical Scrub, eu acho que é assim que fala, né? A escova de asepsia e sabonete Opticare pré-cirúrgico, né? Enfim, né, tem aqui o mesmo produto à base de álcool. E a Rio Hands Scrub, que tem aqui no hospital, no Jovcoen, que ela tem 1% de digliconato de clorexidina, blend de álcoois, etílico, isopropílico e emoliente, como a vitamina B5 e o D-pantol e o D-pantenol, né? Então, tudo isso aqui é tecnologia, cara, aplicada aqui a questão médica cirúrgica. Aqui a gente vai ver essa técnica de antisepsia cirúrgica com produto à base de álcool, que dentro do caderno 12 está descrevendo aqui por etapas, aqui, tá vendo? As figuras direitinho aqui, a gente vai vendo aqui a profissional pegando o produto no dispenser, aqui fazendo a conchinha na mão, mergulhando as pontas dos dedos, explicando direitinho, sendo aqui, vamos passar aqui, sendo aqui 17 passos, né, para se fazer a antisepsia. Lembra? Vocês podem observar que ela faz a antisepsia das mãos, punhos e antebraço, né? Todo o antebraço, o punho, ele é higienizado. Aí, sem mais delongas, né, lembrar que aqui, ó, essa sequência ela dura uma média de 60 segundos, ela pode e deve ser repetida de 2 a 3 vezes até alcançar o total recomendado. Que, como é rápido o procedimento, para alcançar esse total de tempo recomendado, pode fazer 1, 2 vezes, né, 3 vezes, e tem mais ainda, né, tem que esperar o álcool secar, não precisa da compressa esterilizada, né, ele tem que esperar o álcool secar. Aí aqui, ó, a gente vai acompanhar como é feita essa técnica nesse pequeno vídeo, ok? Para iniciar a antisepsia cirúrgica das mãos, realize 2 acionamentos, ponta de dedos durante 5 segundos e a mão vai para o braço oposto. Faz a fricção do punho até o cotovelo, até quase secar. Segundo passo, mais 2 acionamentos, 5 segundos novamente, 1, 2, 3, e o braço oposto, fazendo a fricção do punho até o cotovelo, até quase secar novamente. Para finalizar, mais 2 acionamentos e realizamos a técnica de higiene das mãos. Palma das mãos entre os dedos, friccionando bem, dorso das mãos, polegar. Caso a sua mão ainda esteja úmida, repetir qualquer movimento até que ela seque. Não é recomendado a secagem com papel ou compressas. Perfeito, pessoal. Então, como vocês puderam ver aí, a gente viu aí a técnica, né? E agora vamos falar sobre o ponto de assistência.
O ponto de assistência consiste no local onde ocorre simultaneamente a presença do paciente, do profissional de saúde e a prestação da assistência ou tratamento envolvendo o contato com o paciente, segundo o RO 2009. Então, todo aquele cenário onde está o paciente, o prestador de serviço, o profissional, e a assistência se sendo prestada, né, no tratamento, é o ponto de assistência, é o local aqui, ele é tido como o local ideal para a higiene das mãos. E quando eu devo higienizar as mãos? Nesses cinco momentos destacados pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, né, Anvisa. Quais são os 5 momentos aqui? O primeiro, que é antes de tocar no paciente, né? O segundo, que é antes de realizar o procedimento limpo asséptico. Perceba, esses 2 primeiros momentos aqui, eles têm relação com antes de eu me aproximar do paciente. Então, com essas atitudes de higienizar nesses momentos, eu evito levar contaminação a esse paciente. Então, esse é o primeiro grupo, se assim eu posso separar. O quarto momento é após tocar o paciente. A higiene das mãos. Qualquer momento que você vai tocar o paciente, após tocar, tem que higienizar as mãos. Após risco de exposição a fluidos corporais, a higiene das mãos imediatamente após o risco de exposição. Exemplo aqui, você vai esvaziar uma bolsa coletora de urese, né? Você que é muitas vezes fisioterapeuta, vai fazer uma aspiração orotraqueal, enfermeiro, né? E então você está sendo exposto ali a fluido corporal, a fazer uma punção venosa. Então você precisa higienizar as mãos. Aqui, o quinto momento é após tocar superfícies próximas ao paciente. Higienize as mãos após tocar as superfícies e objetos próximos. Aqui a gente colocou meio que atropelando a ordem, né? Mas está aqui, ó. Primeiro momento, segundo, terceiro, quarto e quinto. O quinto momento é após tocar a superfície. Se antes eu tinha a obrigação de antes de tocar, agora após tocar qualquer superfície próxima. Exemplo aqui de superfície próxima. Vamos lá, gente. A gente tem aqui o monitor multiparâmetro, a bomba de infusão, né? Eu vou mexer lá no equipo macrogotas, microgotas do paciente. Então, todos esses momentos são momentos que são superfícies próximas, né? Você tá, olha a mesa de cabeceira do paciente, objetos e pertences pessoais que você vai ajudar a organizar ali, de alguma forma, né? Então, tudo isso são esses momentos. Então, aqui, qualificando melhor essa informação, o primeiro, o segundo momento acontece antes de eu tocar no paciente, evitando levar contaminação. Enquanto que o terceiro, o quarto e o quinto momento, eles são após eu ter tocado no paciente ou superfície. Então, quando eu faço tenho essa atitude, obviamente eu estou evitando levar contaminação para o paciente, para mim mesmo como profissional e para o ambiente que eu trabalho, certo? Olha aqui, ó. Utilize a preparação alcoólica para a fricção das mãos ou lave com água e sabonete, que já é recomendado, tá certo, gente? A foto ficou bonita. Vamos lá. Uso de luvas. Recomendações. Quais são as recomendações para usar luva? A gente quer usar luva para tudo, não é assim, né? Use luva somente quando indicado. Aqui, ó. Utilize antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais, membrana, mucosa, pele não intacta e outros materiais potencialmente infectantes. Troque de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente. Troque também durante o contato com o paciente se for mudar o sítio corporal contaminado para outro limpo e quando essa estiver danificada. Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais, tais como telefone, maçanetas, portas, quando estiver com luva. Obviamente, né, pessoal? Vai usar uma luva contaminada e vai pegar a maçaneta, vai cumprimentar os outros, isso aí. Telefone, né, celular. Cuidado com essa questão do celular, tá? O celular é extremamente contaminado, já é provado cientificamente isso, tá? Atenção, é recomendado a seleção de luvas de procedimento não cirúrgico e cirúrgico isentas do pó ou talco para uso pelos profissionais de saúde, pois isso evita reações de contato com preparação alcoólica.
facilitando a correta higiene das mãos nos 5 momentos e na antisepsia cirúrgica das mãos pela equipe cirúrgica. Aí, no caso aqui, gente, é uma situação que realmente é importante a nossos gestores, né? A questão quando for possível, adquirirem luvas sem o talco, porque essas, de fato, toda vez que você usa a luva e retira, você tem que higienizar as mãos. Mas, no caso, quando tem talco, obviamente você vai ter que fazer o enxágue, a secagem. Já não vai ser possível usar o álcool gel, por exemplo, certo? Aí, em relação quando eu devo utilizar a luva? Eu devo utilizá-las para reduzir o quê? A possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro em situações de precaução de contato. Eu devo também trocar de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente, trocar de luvas também durante o contato com o paciente, se for mudar de sítio, como foi falado agora há pouco. Tá certo? Vamos lá ver? Olha como é que é retirada, a técnica correta de retirada das luvas. Cara, falar de higiene das mãos e luvas tem tudo a ver, cara. Olha aqui, ó. É puxando primeiramente pelo lado externo do punho. É assim que a gente vai retirar as luvas. Tem muita gente que não sabe como retirar. Olha aqui a figura 1. Ele puxa primeiramente pelo lado externo do punho com os dedos da mão oposta. Aí aqui, momento 2, segura a luva removida com a mão enluvada. Momento 3, tocar a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto, sem luvas, e retirar a outra luva. No ponto 4, eu vou descartar isso aqui na lixeira apropriada, tá bom? Olha aí, gente, essas são nossas referências. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui durante a nossa capacitação. Isso trata-se de um esforço do Núcleo de Segurança do Paciente, tá? No sentido de apoiar a nossa direção, a direção de enfermagem, o núcleo também de capacitações do Hospital Geoffrey Cohen, na pessoa agora do enfermeiro Tiago Roosevelt, enfermeiro Jefferson Jesus Vieira. Quero agradecer especialmente a todos que contribuíram para que essa aula ela acontecesse. A todo o pessoal aqui do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que trabalha juntamente com a gente, a primeira Michele Milena, Fabi, a dona Ramunda Branca, a gente chama queridamente ela de Branca aqui. Né? Quero agradecer também o enfermeiro Tito Marcos e o Anderson também, que são nossos colegas aqui da CCIH. E por fim, agradecer, não menos importante, agradecer a Deus, né, por essa digníssima oportunidade. E dizer assim que nós levamos essa bandeira como uma forma de contribuir e de somar com todos os profissionais de saúde do Hospital Geoffrey Cohen, para que a gente venha ter uma assistência realmente de qualidade, que venha causar um impacto positivo nas pessoas que passam pela nossa vida profissional. Um grande abraço para todos os enfermeiros do hospital, e enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, o pessoal do laboratório. E até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Um abraço.